Olá pessoal, tudo bem? Que o amor de Deus esteja em cada coração. Nesse segundo vídeo nós vamos estar falando sexo oral é pecado. Antes de nós falarmos sobre esse assunto, nós gostaríamos de colocar mais uma vez que os pensamentos apresentados aqui nesse canal não representam o nosso ministério, mas sim o nosso pensamento em particular, ok? Bem, para nós falarmos sobre se o sexo oral é pecado, primeiro nós temos que saber o que é pecado. E para nós sabermos o que é pecado, nós temos que ir para a origem do pecado. E segundo a Bíblia, a palavra de Deus, a origem do pecado se deu lá no Éden, com Adão e Eva. Quando Deus fez o ser humano, Deus fez o ser humano perfeito e imortal. Ok? Mas o que aconteceu? Satanás conseguiu, através da sua maior arma. Qual é a maior arma de Satanás? É a mentira. Ele conseguiu enganar Eva através da mentira. Satanás, ele é mestre, entre aspas, em transformar a mentira em verdade. O grande problema de Eva na nossa concepção foi ela ter dado ouvidos para Satanás. Satanás não é para se dar ouvidos, Satanás é para ser repreendido, ok? Se você der ouvido para ele, sua queda será fatal. Bem, então o que acontece? O que acontece é que Satanás começou a travar um diálogo com Eva, e nesse diálogo ele fala no capítulo 3, versículo 6, o seguinte: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha que a árvore, ela viu que era desejável. Então o que Satanás fez? Perceba que antes desse diálogo de Satanás com Eva, Eva não tinha esse desejo de comer o fruto. Mas após o diálogo e a mentira que ele disse que Eva seria igual a Deus e não morreria, ela acabou morrendo, então logo foi uma mentira. O que ocorre então? O que ocorre é que Eva desejou comer do fruto e comeu. E depois que ela comeu, ela pecou, se afastou de Deus, perdeu a perfeição, perdeu a imortalidade, se tornou escrava de Satanás por intermédio do pecado. Bom, se nós formos avaliar então o que é pecado, pecado é o desejo que nos leva a desobedecer a Deus. Nós vamos ver isso lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que nos diz o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado. Então veja que após o desejo concebido, ele dá à luz ao pecado. Tiago 1, 14 e 15. Então, ao nosso ver, a palavra deixa clara o que é pecado. Agora nós queríamos avaliar duas palavras com vocês. Vamos refletir sobre duas palavras, ok? Em relação ao cristianismo, o que o cristianismo pensa, ok? Bom, primeiro é a palavra imortalidade, é a palavra imoralidade, ok? E também a palavra moralidade. Então vamos ver a diferença dessas duas palavras, ok? Bom, então o que seria moralidade? Vamos dar dois exemplos de moralidade, ok? Por exemplo, quando você honra alguém, isso é moralidade. Quando você honra o seu próximo, isso é moralidade. Uma outra palavra, um outro ato, que também é um ato moral, segundo o cristianismo, é quando você respeita alguém. Quando você respeita o próximo, isso é um ato moral. O que é um ato imoral? Quando você desrespeita o próximo, é um ato moral. E quando você desonra o próximo, é um ato imoral.
Então a grande pergunta é, o ato sexual, ou melhor, o sexo oral, é moral ou é imoral? Ora, é claro que o sexo oral ele é imoral. Por que ele é imoral? Porque ele desonra. Porque ele desonra o outro. Então, logo, ele é um ato imoral, porque também ele não respeita o outro. Então, ele é um ato imoral. Se ele é um ato imoral, ele é um ato que é contrário à vontade de Deus. E tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é pecado. Se ele é contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é pecado, então o sexo oral, ele sim, ele é pecado. Mas vamos lá, vamos pegar a Bíblia e vamos ler Hebreus 13:4, que diz o seguinte: respeitado seja entre todos o casamento e o leito sem imoralidade, mácula, quer dizer imoralidade, ok? Porém, aos que são da imoralidade e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está se referindo, dizendo que o casamento tem que ser honrado. Ele está dizendo que o casamento ele tem que ser um ato, né, que seja honroso, ok? E ele também está dizendo que seja o leito seja sem imoralidade. Quando ele fala do leito, ele não fala da cama, mas do que se faz na cama, ou seja, o ato sexual. Okay? Então ele fala que esse ato sexual ele não pode ser imoral, ou seja, desrespeitoso, desonroso ou imoral. Então o autor que está dizendo, né, ele vai além, ele fala sobre o ato sexual entre o esposo e a esposa. Aí você pode perguntar, se eu pode pensar assim, mas isso foi de comum acordo. E eu te respondo, o fato de ser de comum acordo vai deixar de ser imoral? Não, vai continuar sendo imoral. Para nós terminarmos, eu gostaria de deixar para vocês, nós gostaríamos de deixar para vocês, 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5, que é muito importante, que diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem ou que não conhecem a Deus. Então esse texto ele deixa bem claro qual é a vontade de Deus nessa questão. Bom, então como nós falamos, né, o sexo oral sim, ele é pecado, porque ele é contrário à vontade de Deus, porque ele é imoral. Então ele é realmente um ato que não deve o casal, ok, evangélico, casal cristão, né, ele não deve praticar esse tipo de coisa, tá? É uma coisa completamente imoral. Mas para nós terminarmos, nós gostaríamos de refletir com vocês sobre de uma outra forma. Por exemplo, a pergunta é, por que Deus fez o homem e a mulher com órgãos sexuais diferentes? Ora, nós sabemos que o homem tem um pênis, a mulher tem a vagina, ok? Mas por que é diferente? Ora, Deus fez diferente para que eles pudessem ter relações sexuais no casamento e através dessa relação sexual no casamento, eles se multiplicassem, enchessem a terra e a dominassem. É para isso que é o ato sexual e é por isso que eles têm esses órgãos sexuais diferentes, senão não teria condição, né? Então a pergunta é, a boca é um órgão sexual? A resposta é não, a boca não é um órgão sexual. Logo, a boca ela não foi feita para o ato sexual. Então, por que a gente não deve usar a boca? Primeiro, porque Deus não fez a boca para isso. Segundo, usando a boca também é algo que não é natural. Ela não foi feita para isso. Se ela não foi feita para isso, também não é natural. Ok? E terceiro, nós não devemos usar a boca porque é anti-higiênico. Não é higiênico. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Ok? Bom, espero que
esse tema possa ter servido para você. Essa é a nossa finalidade, fazer com que você reflita, né? O próximo tema, o próximo vídeo, vídeo número 3, será sobre, nós vamos conversar sobre o pensamento automático e o pensamento reflexível, qual a diferença. Esse será o nosso terceiro vídeo. Queremos convidar você, que você possa aí dar um ok, tá bom? Que você possa compartilhar aí para nós, ok? Se inscrever também no nosso canal. Abraço, fica com Deus, Deus abençoe todos vocês.